Quando recebi o convite, comecei a orar e perguntei a Deus qual a palavra que Ele gostaria que ministrasse aqui. E Deus colocou no meu coração uma palavra. Na verdade, não colocou um texto, Ele colocou uma palavra. Ele colocou a palavra oportunidade. Interessante, quando eu orava, Deus, o que eu vou pregar lá? Deus normalmente me dá um texto bíblico, Deus me faz lembrar de uma mensagem, mas dessa vez Deus me deu uma palavra. A palavra era oportunidade. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? Eu nunca preguei sobre isso, oportunidades. Eu tenho 27 anos que eu prego o Evangelho. Eu tenho 20 anos de ministério, nunca preguei especificamente sobre oportunidades. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que pregue sobre oportunidades? E Deus me levou ao texto de Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Diga assim, cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam-se, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como é que nós ouvimos falar, cada um, na nossa própria língua materna? Porque nós somos partos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos ficaram atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Versículo 13. Entretanto, alguns deles zombavam, dizendo: estão embriagados. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhava na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC do Rio de Janeiro. E tinha sido o meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu entrei lá aos 14 anos. E eu estava muito feliz, porque eu era boy, né? Eu era entregador de correspondência. E eu estava muito feliz, trabalhando, era próximo da minha casa. Até que quando eu estava para completar um ano de universidade como funcionário, abriu uma oportunidade de se candidatar a uma vaga, a uma promoção. E como a PUC era muito grande, até o dia de hoje, são vários departamentos, cada departamento tinha o seu boy, né? Existia um núcleo específico que cuidava de toda essa parte de boy, né? Toda essa parte de pessoas. E esse núcleo, ele então abriu uma vaga, né? E era aí uma promoção, era uma promoção. E eu me candidatei àquela promoção, porque afinal de contas, quem conseguisse passar naquela oportunidade seria promovido de boy para mensageiro. Não sei qual a diferença, mas era assim, né? É você sair de quase nada para pouca coisa, né? Mas era uma promoção. Eu tinha 15 anos de idade, era o meu primeiro emprego. E eu me inspirei muito naquela oportunidade. E alguém falou assim: rapaz, mas você tem um ano de empresa. E veio no meu coração essa palavra assim, eu nunca esqueci disso: não desperdice a oportunidade.
E de fato, Deus me presenteou podendo ser promovido. E eu, com 16 anos, agora era chefe dos boys. O mensageiro que era chefe dos boys. Né? Olha que coisa linda, né? Passa-se muitos anos, eu trabalhava numa multinacional chamada Berzog. E apareceu uma oportunidade para mudar de departamento. Não eram grandes diferenças financeiras, mas era uma mudança de departamento. E como eu disse aqui algum tempo atrás, eu sou muito conservador, eu não gosto de coisas, de me aventurar em muitas coisas. E essa é uma mudança muito radical. Eu saí da parte administrativa para a comercial. E eu falei, será que eu consigo? Eu estava no meu último ano de faculdade. Até essa altura do campeonato, eu passei para a economia na PUC. Eu estava no meu último ano de faculdade. Para eu aceitar essa oportunidade, eu teria que trancar a faculdade. E eu estava com uma dúvida tremenda. Falei, eu vou largar minha faculdade, porque o horário não era compatível. Não tinha como migrar o curso dentro da PUC. Eu falei, será que eu aceito? E eu estava muito indeciso. E eu procurei o meu diretor. Eu fui ousado. Fui até o diretor do departamento. Já era de maior. Eu perguntei para ele, você pode me ajudar? Eu quero lhe agradecer pela oportunidade que o senhor me deu. Me convidou para assumir esse novo cargo. Mas eu quero abrir meu coração. Eu estou muito inseguro. Essa área que eu estou aqui, eu domino ela. É fácil aqui. Esse desafio é muito grande, novo para mim. E eu vou ter que trancar minha faculdade. Eu estou com medo de trancar e nunca mais voltar. E falta só um ano, menos de um ano, para eu me formar. No meu lugar, o que o senhor faria? Ele olhou para mim e falou assim, menino, nunca esqueço disso. Ele disse, menino, oportunidade é como um avião. Ou você embarca nele e faz aquela viagem. Ou aquela viagem você não faz mais, você pode fazer outra. Mas aquela, você não faz mais. Essa vaga é uma oportunidade, você decide. Você quer pegar esse avião? Ou você quer esperar um próximo voo? Eu percebi que ele me aconselhou sem me aconselhar. E eu entendi claramente que ele estava me levando a entender se eu cria ou não, se eu tinha fé em mim. Se eu tinha fé que aquela palavra era para mim, que aquele emprego era para mim, que aquela oportunidade era para mim. E que não era hora, daquele momento, de usar a razão. Naquela hora, eu precisava usar a fé. Eu precisava ouvir além dos fatores naturais. Eu precisava tomar uma decisão que transcendia 1 mais 1. E eu decidi aceitar o desafio. 5 anos depois, eu era gerente daquela empresa. Recebi um convite de uma das maiores empresas dessa nação, com sede aqui em São José dos Campos, chamado Kodak do Brasil. E 4 anos depois, eu era gerente nacional de vendas da Kodak, com menos de 35 anos de idade. Eu já era o mais jovem executivo de uma multinacional. Se eu não tivesse pego aquela oportunidade, que era contra as lógicas matemáticas, que quando você botava na memória, você começava a somar as coisas, botava de um lado do outro, parecia negativo. Mas o que me levou a tomar aquela decisão? A fé. Eu me lembro que foi o primeiro jejum sério que eu fiz na minha vida. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu precisei ouvir o meu coração, e não mais da minha cabeça, mais da minha mente. Foi a primeira vez de verdade. Eu já contei da vez passada a minha origem, uma origem humilde. Mas eu vivi na mão de Deus. E eu vi Deus abrindo portas agora. Parecia que Deus se calou e falou assim, agora está na hora de você acreditar em você. Está na hora de você acreditar no que eu posso fazer através da sua vida. E eu aceitei aquele desafio. E foi de Deus. Aquele desafio me levou
exatamente entrar naquela vaga comercial. Me projetou e antes dos 35 anos de idade eu era um jovem executivo muito bem sucedido dessa nação. Por que eu estou contando isso, queridos? No texto que nós lemos, talvez tenha sido a maior oportunidade da história da humanidade para aquele grupo de pessoas. Até aquele dia, o bem mais precioso dessa terra, chamado Espírito Santo, não havia sido derramado. Até aquela ocasião, Deus falava com os homens através dos sonhos. Deus falava com os homens através de palavras proféticas, de profetas. Deus falava através de revelações. Deus às vezes se apresentava pessoalmente. Mas aquela ocasião era um marco para que aquelas pessoas pudessem desfrutar do maior avivamento que já se ouviu falar numa história. O que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia diz que todos estavam ali. Agora, não existiam só 120 pessoas naquela ocasião. Não existiam só 120 seguidores de Jesus naquela ocasião. A Bíblia diz que Jesus tinha a multidão que o seguia. A Bíblia diz que ele tinha os críticos que o seguiam. A Bíblia diz que tinha 120 pessoas que o seguiam, 70 que o seguiam. A Bíblia vai descrevendo o número de pessoas que seguiam a Jesus. Entretanto, 120 pessoas decidiram aproveitar a oportunidade de permanecer no local físico. Mas se você vê a continuidade do texto, você vai descobrir que existia uma multidão sem número de pessoas, de nações diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes. Era a grande festa da nação, era a maior festa da nação. Aquele lugar estava repleto, Jerusalém estava repleto de gente, de todos os lugares, medo, persas, gregos. De todos os lugares tinha gente, mas tinha 120 pessoas que decidiram não desperdiçar a oportunidade. E essas 120 pessoas, por causa desta decisão, elas mudaram a história da humanidade e do Evangelho. Mas, queridos, é contraproducente você ficar 40 dias parado num cenáculo, num lugar fechado, esperando vir aquilo que nunca ninguém ouviu falar que viria. É isso que Jesus pediu. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito. Que é que o Espírito não existia? É como Noé. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, construa uma arca porque vai chover. Só que a Bíblia diz que até a época de Noé nunca havia chovido sobre a terra. Noé construiu uma arca porque Deus falou que ia acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido antes, que era chuva. Você teria construído a arca? Por quê? A matemática não funciona. Oportunidades. Quando você lê a história da palavra de Deus, quando você estuda a história da palavra de Deus, Deus é um Deus de momentos proféticos. Todo momento profético é uma oportunidade. Toda visitação profética de Deus é uma oportunidade. Todas as vezes que Deus apareceu, e Deus aparecia, Ele trazia uma oportunidade. Deus aparece a Noé, uma oportunidade, ficou marcado na história. Deus aparece a Abraão, diz assim: Abraão, sai do teu conforto, sai da tua zona de conforto. E se você estudar a história, Abraão era de uma família rica. Abraão era de uma família que poderíamos dizer hoje fazendeiros bem-sucedidos. E ele falou: sai da tua terra, larga tudo, e vai para uma terra que eu nem vou te dizer onde é que é. Você teria ido? Mas Abraão decidiu não desperdiçar a oportunidade. Moisés chega diante de Deus e tem um encontro com Deus. No meio do monte aparece uma sarça. E Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou fazer de você um herói. Eu vou te dar um povo. Você vai tirar o povo daqui. E você vai lutar para cumprir um propósito.
Moisés aproveitou a oportunidade. Nós só estudamos sobre Moisés hoje, porque Moisés não desperdiçou oportunidades. Eu poderia citar aqui inúmeros personagens bíblicos, que nós pregamos sobre eles hoje, nos inspiramos neles hoje, simplesmente porque eles não desperdiçaram a visitação de Deus, a oportunidade de Deus. Agora, queridos, sabe o que entristece meu coração? É que mesmo em meio à maior visitação do Espírito Santo da história, o versículo 13 diz que alguns que estavam no mesmo ambiente tiveram a mesma oportunidade, mas zombavam. A palavra zombar aqui no original diz assim: isso não existe, isso é besteira, o que eles estão fazendo não é de Deus, isso é loucura. O que eu estou dizendo é que no mesmo ambiente, pessoas que aproveitam a oportunidade se tornam heróis e mudam a história do universo. Mas centenas e centenas de pessoas estavam naquele mesmo ambiente e desprezaram a visitação de Deus, desprezaram o start profético, o time profético, o momento profético, a oportunidade de fazer diferença. Eu acredito em momentos proféticos. Eu acredito em momentos que Deus marca para que daquele dia em diante. Há uma profecia no livro de Amós, onde Deus diz: e deste dia em diante eu vos abençoarei. A Bíblia diz: e deste dia, Deus é um Deus de visitações que produzem oportunidades. E essas oportunidades, elas podem encontrar um coração crente e fazer com que eles sejam fazedores de história. Ou pode encontrar um coração incrédulo e eles não serão conhecidos. Há um texto no Evangelho, há um texto no livro de Números, onde fala sobre 10 pessoas, por exemplo, como Zeru, Gigá, Dil, 10 nomes esquisitos. E se eu lesse essa relação de nomes, eu tenho certeza que vocês nunca leram isso, nunca ouviram esses nomes. Sabe por quê? Porque dos covardes ninguém se lembra. Esses 10 homens foram os 10 espias que tiveram oportunidade e voltaram para trás. Mas de Josué e Caleb, todo mundo lembra. Sabe por quê? Porque Deus não se lembra de pessoas que desperdiçam oportunidades. Esses 10 homens que você pode procurar na Bíblia, você vai se deparar com nomes que você nunca ouviu falar, porque os covardes não são lembrados. Mas os 2 únicos que aproveitaram a oportunidade, e se você for até o texto você vai entender, eles disseram assim: nós cremos, o nosso Deus pode fazer, esse é o momento profético da nação. Esses 2 homens são lembrados. Deixe-me dividir com você uma das histórias mais impactantes sobre um homem que aprendeu a lidar com o profético. Eu gosto muito da história de Jonatas. Quando Jonatas está numa guerra, e ele sai do arraial, e ele se distancia juntamente com o seu servidor, e ele está ali em 1 Samuel, e ele vai a um canto, e ele fica num canto, e o seu pai Saul, que era o grande rei, o grande comandante do exército, ele fica com medo dos filisteus, e a Bíblia diz que ele decreta, dizendo assim, sabe, ninguém vai tocar em comida. E a Bíblia diz que Saul faz o povo jurar. A Bíblia diz que Saul faz o povo jurar que ninguém comeria naquele tempo, ninguém tocaria em alimento naquele tempo. E a Bíblia diz que Jonatas não estava no arraial. E de repente Jonatas olha, e a Bíblia diz que havia um rio de mel
correndo sobre aquele lugar. A Bíblia diz que havia um rio de mel. Jonatas pegou a ponta de uma vara, e com a ponta da vara ele tocou no mel, e ele provou aquele mel. E a Bíblia diz que porque ele provou aquele mel, os olhos dele se abriram, e ele ganhou força, e ele destruiu todo o exército dos filisteus. Deixa eu lhe contar algo. Mel na Bíblia fala sobre momentos proféticos. Mel na Bíblia fala sobre atos proféticos. Em Eclesiastes, Salomão declara para sua noiva dizendo assim: leite e mel estão na sua boca. Salomão é a figura de Cristo. A sunamita, a noiva, é a figura da igreja. É como Jesus dizendo para a igreja: leite e mel estão na sua boca. O que é leite? Paulo diz: com alimento, leite, eu vos nutri. Leite é alimento de criança. Leite fala da palavra logos, a palavra escrita, que alimenta a nossa vida. Mas mel fala da palavra revelada, fala da palavra profética, fala do rema. Então ele diz: mel e leite, ou seja, a palavra escrita, mas a palavra revelada está na boca da igreja. Então a igreja não pode só viver da palavra escrita, mas também da palavra revelada. E aí você vai para Apocalipse, capítulo número 10. A Bíblia diz que aparece um anjo para João e diz assim: João, pega o leite, pega o livro, pega o livrinho e come. E a Bíblia diz que João come aquele livrinho. E quando ele come aquele livrinho, João declara: quando eu comi o livro, na minha boca era como mel, mas ao descer para o meu ventre, ele se tornou amargo. Queridos, tudo que entra na boca e desce aqui e começa a incomodar, o que tem que fazer? Tem que pôr para fora. O texto de Apocalipse capítulo 10 diz assim: quando eu comi o livro, ele era doce como mel, mas no meu ventre se tornou amargo. E aí termina dizendo assim: porque é necessário que profetizes sobre povos, nações e reis. Ele está dizendo assim: a igreja precisa comer a palavra escrita. Ela entra como revelação, desce como ato profético e sai com autoridade de decreto. Mel na Bíblia fala de decretos proféticos. Quando Jonatas toca no mel, aquilo entra na boca dele, os olhos dele se abrem e ele tem uma grande vitória. Quando ele volta para o arraial, está todo mundo triste, cabisbaixo. Jonatas saudável e pergunta: o que aconteceu com vocês? Aí disseram assim: Saul, seu pai, nos colocou sob juramento. Saul, seu pai, nos fez jurar que ninguém tocaria no mel. Jonatas diz assim: o que meu pai fez? Desperdiçou uma oportunidade. Agora preste atenção. Ele diz: se eu com um pouquinho de mel, fiz tão grande estrago, imagina se todos tivessem tocado no mel. Maior seria a vitória. Fala assim: mel é profético. Abre os olhos para o mundo espiritual e concede grandes vitórias. Deixa eu dizer algo para você. Há um rio de mel correndo nessa igreja. Ouça, há um rio de mel correndo nessa igreja.
Se alguns têm tocado nesse mel e têm feito um estrago tão grande, imagina se todos tocarem. Imagina se todos tocarem. A palavra que Deus colocou no meu coração aqui, esses 10 anos, é a oportunidade de você tocar no mel. Hoje, ao comemorar os 10 anos, há um rio de mel sobre este lugar. E Deus está dando a você e a mim a oportunidade de todos tocarem no mel. Porque se alguns estão tocando no mel e têm feito o estrago que vocês têm feito, imagina se todo mundo tocar. Nessa noite, você vai tocar no mel. Eu sei que talvez alguns aqui estejam sob juramento. Eu já estive sob juramento. O profético para mim era coisa do passado. A tradição me fez jurar que eu não me meteria com esse negócio de profético, não, que isso é coisa confusa. Eu já vi muita gente falar besteira em nome do profético. E eu fiz parte daqueles que fizeram juramentos com Saul de não tocar no mel. Mas um dia eu quebrei esse juramento, eu toquei no mel. Os meus olhos se abriram e Deus tem permitido fazer um grande estrago. Talvez alguns de vocês aqui, no passado, fizeram juramentos para denominações, fizeram juramentos para pessoas, e quando fala em profético você arrepia. Eu sei o que é isso. Nessa noite eu venho como profeta dizer para você, há um rio de mel nesse lugar, e o seu juramento está quebrado em nome de Jesus. O juramento que você fez por ignorância, o juramento que você fez por inocência, o juramento que você fez por imaturidade. Queridos, eu sei o que eu estou dizendo. Você é uma pessoa extremamente conservadora. O mel era intocável. De tanta besteira que eu vi a respeito do profético, eu dizia assim, eu posso ir para o céu sem isso. Eu não quero ser confundido com essas pessoas que falam em nome do profético. Prefiro ir para o céu sem ser profético do que para o inferno sendo profético. Falei isso para mim muitas vezes. Só que esse juramento fazia com que os meus olhos estivessem vendados e minhas conquistas fossem poucas. Mas o dia que eu quebrei o juramento, que eu toquei no mel, os meus olhos se abriram. E Deus tem me permitido fazer um grande estrago no mundo espiritual. Essa é a nossa oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Esses 10 anos é uma marca profética do que Deus vai fazer para frente. Hoje, você vai tocar nesse rio de mel. Hoje, os seus olhos se abrirão. Mas por favor, queridos, não faça como aqueles do versículo 13 de Atos capítulo 2, que ignoraram a visitação do Espírito Santo, porque raciocinaram. Mas faça como aqueles 120, que mesmo matematicamente não sendo compreendido, decidiram não desperdiçar a oportunidade. Eu venho aqui dizer, esta é a sua oportunidade de mudar a sua história, de mudar a história das suas conquistas, de mudar a história da tua família, de mudar a história da tua igreja, de mudar a história dessa nação. Há um rio de mel correndo aqui. Fique em pé, por gentileza.
Feche teus olhos, por favor. Pastor Paulo, vem aqui comigo, por gentileza. Quando o pastor Paulo se converteu, ainda numa vida marginalizada, Jesus apareceu para ele. E sem que ele soubesse o que é isso, disse que ele seria apóstolo e profeta entre as nações. E Deus tem usado o pastor Paulo como profeta em muitos lugares. Deus tem levado o pastor Paulo por muitos lugares onde as suas declarações têm força no mundo espiritual. Desde fevereiro, quando o pastor Paulo, por ordem de Deus, chegou no nosso ministério, ele mudou a história do nosso ministério. Por causa da voz profética, da liberação profética, da autoridade profética sobre a vida dele. Eu quero que o pastor Paulo ore por nós nessa hora. Eu quero que o pastor Paulo libere um manto profético sobre a vida deles de conquista. Manto profético que Deus tem colocado. Se tiver alguma palavra, pastor, pode entregar. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Estamos diante de uma oportunidade. Alas pioderos, flyer masuki anderas, menácio, floguear bifonderos. Estamos diante do sangue de Jesus. Alas, levante as suas mãos, igreja. Como foi dito, Saul diz que era maldito quem comesse qualquer coisa naquele dia. Mas Jonathan não ouviu, estava longe, e glória a Deus pelo Jonathan estar longe. E ele veio e tocou no mel. E aquele capítulo 14 de 1 Samuel, a partir do verso 27, muda a história do povo de Deus. Isso quer dizer que hoje você vai tocar no mel, vai tocar na revelação, vai tocar no maná escondido dos céus, e vai abrir os teus olhos empresariais, teus olhos ministeriais. E aí Jonathan levou o povo a pegar todos os despojos e derrubar o inimigo por terra. Hoje o teu inimigo vai cair aqui, Tchê Palas, porque o Jonathan desta dimensão espiritual deste tempo foi usado aqui nesta noite como profeta de Deus. Pastor Djalma declarou no mundo espiritual: toca no rio de mel, Tina sobenas, Palacirio de rebalabachere manas, Laergue compla baixé. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Ih, que manabô. Jonathan usou a palavra. Ele disse assim: por que meu pai turbou o coração do povo? Por que meu pai perturbou o coração do povo? Tem muitos corações perturbados por mensagens negativas. Muitos corações presos no tradicionalismo, no conservadorismo. Muitos corações presos hoje aqui serão liberados. Você tem que acreditar no sobrenatural. Deus está dizendo que a igreja sai do ano 10
para viver 12 anos de vitória, de governo. Os filisteus que te assolam cairão por terra hoje. Filisteu da crise financeira que está sobre o Brasil não te atingirá, aleluia. Labaxérias. Porque na hora que o mel chegou nos lábios de Jonathan, ele disse assim: os meus olhos clarearam. Oh, o que ele quis dizer? Senão eu vi o sobrenatural. Eu vi a vitória antes dela chegar. Eu vi a prosperidade antes dela chegar. Eu vi a cura antes dela chegar. Você está vendo antes de alcançar, aleluia. E eu estou liberando no mundo espiritual o mover profético dos céus. Ficai em Jerusalém até que do alto, ficai em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Jerusalém levou 10 anos na vida de vocês, e a partir de agora se abre um novo tempo. Haverá o tempo da multiplicação, porque nesse período Deus subtraiu as coisas ruins, e agora Ele vai multiplicar o que é de bom na vida de vocês. Que palabaxê, levante sua mão. Eu vou liberar uma unção do sobrenatural. Que paz. Jesus, canas subiu de fous. Flyaman chuiendecas, gostenes. Plavancho robi bochigas. Filho de Deus, sonos. Manas biguies e quevalas. Escreve o novo tempo de todos que aqui estão nesta hora. Estabelece a nova história, novo tempo de glória, de unção, de prosperidade, de unção de sabedoria, de unção de força para vencer. Renova, Senhor, todas as entranhas aqui dentro hoje, aonde o mel vai chegar e vai amargar, e esse povo vai ter que lançar pela cidade a palavra profética: Jesus é o Senhor da glória. Senhor da glória, repalas, repanasinicomalabachê, flaiugo xeremas. Libera anjos, Senhor. Restaura o mundo espiritual de Taubaté nesta hora. Cobre Taubaté com a unção do sobrenatural. E cada um desses que estão aqui, ao andar pela rua, ao abrir a boca, o mel sairá, Senhor, em forma profética, para curar esta cidade, para restaurar, para cobrir com a unção do sobrenatural. E esta casa recebe o novo do céu. Oh, você crê nisso? Levante sua mão e dê glória a Deus. Epa, sene, colabaxera, mahabaxi, remigo. Eu libero sobre o apóstolo deste ministério a unção do sobrenatural para esses 12 anos de governo, uma unção apostólica dobrada, a unção que o Senhor está preparando para homens especiais para o tempo do fim, homens que estão sendo reconstruídos para o tempo do fim, Senhor, homens que estão sendo construídos para o tempo do fim. E esta igreja vai marcar essa história, Senhor, até o arrebatamento
grande poder de avivamento, aleluia. Que haja marca apostólica nesta casa. Senhor, assim a igreja recebe o que é teu sobre ela e vai distribuir pela cidade em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o livro de Cantares, capítulo 4, versículo 11. Profeticamente, Jesus está dizendo para a noiva: favo de mel há na tua boca, leite e mel destila da boca da noiva. Essa igreja é uma igreja bíblica, que ama o leite, mas que não despreza o mel. Essa é uma igreja que já tem se movido profeticamente. Mas nessa noite Deus está levantando o nível da fé profética. E Deus falou claramente comigo: essa é a oportunidade de muitos nesse lugar. Eu disse no início para vocês que eu não vim trazer uma mensagem, eu vim dividir meu coração. Eu procurei não ser homilético, não ser exegético. Eu procurei dizer para vocês o que Deus colocou no meu coração. Deus vai dizer para vocês que quando a palavra entrar, ela vai se transformar em mel. E quando ela sair, ela sai com força de decreto. Porque é necessário que profetize sobre povos, nações e reis. E que se de alguma maneira alguns de nós estavam sob juramento, ele caiu por terra hoje em nome de Jesus. E se alguns nessa casa já estavam tocando no profético e havia um grande estrago sendo feito, maior será agora o estrago no inferno, porque a igreja está liberada para tocar no profético. Deus abençoe, parabéns por esses 10 anos e parabéns por aquilo que vai acontecer nos próximos 12 anos, em nome de Jesus.